Diz assim a palavra do Senhor no livro de Atos, no capítulo 1, a partir do verso 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas também a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que permanecessem, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Portanto, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ao passo que disse-lhe Jesus: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Enquanto dizia isto, vendo-os eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos nos céus, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Amém? Podem, por favor, tomar seus assentos. Interessante, meus amados irmãos, que na leitura inicial que nós fizemos em Atos, no capítulo 8, onde narrou ali aquele episódio da pregação do Evangelho ao eunuco, a leitura finalizou com o eunuco seguindo o seu caminho. O eunuco seguindo o seu caminho após receber o Evangelho, após conhecer o Evangelho, após conhecer Jesus, seguiu o seu caminho. Como? Jubiloso, regozijante. O Evangelho provoca isso nas nossas vidas. A partir desse momento aqui, que Jesus ascende ao céu, que Jesus é recebido dentre as nuvens, a igreja também começou a seguir o seu caminho. E já está nessa peregrinação pouco mais de 2000 anos. Sendo que ao longo desse período, nós, a Igreja do Senhor, perdemos algumas coisas pelo caminho. O que perdemos pelo caminho? É a reflexão que nós vamos fazer hoje. A igreja, ao longo desse período, vem na sua trajetória, vem caminhando, vem peregrinando, mas à medida que o tempo foi passando, à medida que os anos, as décadas, os séculos foram passando, a igreja foi perdendo algumas coisas. O que perdemos pelo caminho? Você e eu, com certeza, já teve a desagradável experiência de perder, de ir fazer alguma coisa num cômodo distante, e você chegar naquele local, esquecer o que você foi fazer lá, o que você foi pegar. É desagradável a beça. Você chega no local, às vezes subiu 2 ou 3 lances de escadas e você fica pensando,
eu vou ter que voltar lá onde eu estava para ver o que eu esqueci. Ou então, quando você está dirigindo e o GPS perde o sinal e você se perde na estrada. Passei uma experiência dessa, foi muito terrível, num bairro chamado Itambi, em Itaburaí, numa estrada chamada Esperança. Nunca mais esqueço, Esperança, até porque nós temos que ter muita esperança. Eu nunca mais esqueço o nome dessa estrada, uma estrada escura. Para quem conhece aqui a região de Itaburaí, entrei por Porto das Caixas, né, lá por cima de Itaburaí, fui ali por dentro. No meio do caminho, perdi o sinal do GPS. Na época, eu trabalhava como motorista por aplicativo, terminei o trabalho e queria vir embora, queria ir para casa. Muita escuridão, não tinha um poste. Perdi o sinal do GPS e esqueci o caminho que eu entrei. Ou seja, eu queria voltar para onde eu estava antes. Então, o meu raciocínio foi o seguinte: eu preciso voltar onde eu me lembro, onde eu conhecia. Mas não sabia mais voltar. Eu só entreguei a minha alma a Jesus. Passa aquele filme, né, na sua cabeça. Acho que agora está chegando a minha senha. Aí passa aquele filme, você ora a Deus, pensa na família. Eu não vi mesmo perspectiva de sair daquele lugar. Quando eu, enfim, cheguei na BR, ali indo para Magé, ali, meus irmãos, ali eu nasci de novo, dei glória a Deus, louvei, lembrei de todos os hinos, aqueles hinos que você não cantava mais, e comecei a louvar o Senhor, desliguei tudo e fui embora, que eu não queria mais passar por aquilo naquele dia. Mas a sensação é essa, de você voltar aonde você se localiza, onde você estava, onde você se perdeu. E é assim que nós nos encontramos hoje. A Igreja de Cristo precisa voltar aonde? Até o ponto onde ela se perdeu. E o ponto onde ela se perdeu é exatamente o seu início. Dali em diante, a igreja começou a enveredar por caminhos estranhos. Até o 3º século, ali mais ou menos, a coisa ainda estava, né, dentro dos trilhos. Depois o negócio desandou de uma tal maneira que nós perdemos coisas pelo caminho. Mas o que nós perdemos pelo caminho? Nesse texto ele vai nos dar algumas indicações do que nós perdemos pelo caminho, para que nós possamos voltar aonde nós perdemos. Interessante que esse texto aqui relata um momento em que Jesus é recebido nos céus e os discípulos ali estavam atônitos, olhando para aquela cena espetacular, aquela cena jamais vista. E naquele momento ali em que eles ficam atônitos, olhando para o céu, ali eles começaram a perder algumas coisas de vista. Eles começaram a perder algumas coisas da sua mente, começaram a se perder no caminho. Veja o que aqueles 2 homens, né, que se achegaram perto dos discípulos disseram: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, estou no verso 10 do capítulo 1, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Eis que Jesus, que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir assim como para o céu os viste vir. Eles ficaram olhando e pensando: acabou. Tinha acontecido isso um tempo antes, 40 dias, mais ou menos 40 dias antes. Jesus ficou mais ou menos 40 dias com eles ali, teve algumas aparições, continuou ensinando aos seus discípulos. Quando, após a crucificação de Jesus, no sábado e no domingo, antes da ressurreição, ficou aquele vazio, aquela tristeza, as pessoas sem saber para onde ir. Um foi pescar, outros ficaram sem rumo. E aqui começou a surgir esse sentimento de novo. O nosso Salvador está indo embora de novo. O nosso Mestre está indo embora de novo. O nosso Senhor está indo embora de novo. E eles perderam de vista, eles começaram a perder pelo caminho algo muito importante que esses 2 homens deram uma sacudida neles. Ei, espera aí, acorda!
O que vocês estão olhando para o céu? Vocês têm uma missão. Eles esqueceram, esses discípulos que estavam aqui, por um momento eles esqueceram que sobre eles recaía uma responsabilidade. Que Jesus falara com eles. Ainda aqui no versículo 8, diz: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Naquele momento eles perderam de vista que eles tinham uma missão. Portanto, a primeira coisa que eu identifico aqui nesse episódio, que nos aponta que nós perdemos pelo caminho a noção da responsabilidade que nós temos, a noção da missão que o Senhor nos encarregou. Veja comigo, por exemplo, é até um paralelo a esse texto aqui, é até o mesmo episódio narrado em Lucas ainda, no capítulo 24, no verso 45 em diante. Lucas 24. Numa rápida passagem, esses discípulos perderam a noção da sua missão, da responsabilidade da missão que eles tinham. A partir do verso 46, Lucas, capítulo 24, verso 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós vos envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Eles perderam a noção da responsabilidade, perderam a noção da missão que eles tinham. Ficaram olhando, pasmos. Acabou. E agora? O que a gente vai fazer? Para onde nós vamos? Ficaram estatalados, ficaram paralisados. Ao longo do caminho, nós perdemos a noção de que nós temos uma missão. Perdemos a noção de que nós somos testemunhas do Senhor. Somos testemunha desse Evangelho. Perdemos a noção de que temos a maior mensagem que o mundo precisa ouvir, o Evangelho. Ficamos envoltos, às vezes, a tantas coisas, ficamos envolvidos com tantos afazeres, ficamos andando de um lado para o outro, criando vários projetos, criando várias situações, e nos esquecemos que temos uma missão. Essa missão não recai sobre um grupo, essa missão não recai sobre determinadas pessoas que detêm um título, essa missão não recai sobre uma determinada denominação. Essa missão recai sobre cada discípulo que o Senhor Jesus comprou com seu precioso sangue. Essa missão recai sobre mim e sobre você. Nós perdemos esse senso de responsabilidade ao longo dos anos. Para que eu vou evangelizar? Já existe o grupo de evangelismo, já existe o departamento de evangelismo, o ministério de evangelismo. É com eles. Esquecemos que temos que ser testemunha, que temos que testemunhar disso no trabalho, na vizinhança, em casa, no dia a dia, na padaria, no supermercado, nos nossos negócios, na maneira como trabalhamos. Quando perdemos essa noção de responsabilidade, nós delegamos para os outros. E nos eximimos, tiramos de nós esse compromisso em ser testemunha.
vai além de entregar um folheto, vai além de fazer um programa evangelístico, que é importante que se tenha, sim, que é importante que se entregue, sim, uma palavra de Deus. Há momentos que o único recurso possível é isso, entregar uma palavra impressa, sim, é válido, mas o que nós estamos enfatizando aqui é nós termos a noção de que a responsabilidade de testemunhar do nome de Cristo nessa geração não é de Paulo, que já está com o Senhor, é para Ailton, é para cada um que aqui está. Nós perdemos isso ao longo do tempo, delegamos isso, terceirizamos isso. Eu não tenho um chamado para isso, eu não tenho um dom para isso. Você tem voz, não tem? Você fala, você conversa. O que tem saído da sua boca? O que tem saído da minha conversa? Pode não, de repente, não subir num púlpito e pregar e cantar e tanger os instrumentos, mas você fala, você pensa, você anda, você trabalha, você estuda, e ali onde você está, você é uma testemunha do Senhor. Quando nós perdemos isso, a gente fica ali escondidinho, oh, não, ninguém precisa saber, cada um com seu cada um, né? Cada um com a sua fé, e ninguém sabe até mesmo que você serve a Cristo, que eu sirvo a Cristo. Aquele, é velho, né? Mas eu vou falar, aquele crente 007, né? Ninguém conhece, ninguém sabe, ninguém viu, a gente infiltrado. Precisamos resgatar esse senso de missão, irmãos. A missão não é para um grupo específico, a missão não é para um ministério específico, a missão é minha e a sua, é do discípulo do Senhor. Assim que esses discípulos estavam olhando para o céu, Jesus sendo aceito, sendo recebido no céu, as nuvens encobrindo, e eles ficaram ali olhando. Aí o anjo, acorda, bora que agora a bola está com vocês, bora que agora a responsabilidade está com vocês, o cajado está com vocês, o bastão agora está com vocês, e nós estamos continuando essa história, irmãos. A responsabilidade agora está comigo. Enquanto esses discípulos ficaram olhando para as nuvens, hoje nós ficamos olhando as cadeiras, ficamos assistindo o culto. Deixamos de ser testemunhas para sermos espectadores de culto. Deixamos de ser testemunhas para sermos consumidores da fé. Criticamos tantos os impostores que existem, e sim existem, mas se existem impostores, esses vendilhões da fé, é porque existem também os consumidores da fé. Esse é o problema. Deixamos de ser testemunhas para sermos consumidores da fé, espectadores, viemos assistir culto. Viemos assistir, não, hoje o culto não foi bom para mim, porque não gostei da palavra, não gostei do instrumento, estava alto, o ventilador, o vento não estava pegando em mim. Que negócio é esse, irmãos? Nós somos testemunhas do Senhor. Não estamos aqui a passeio, isso aqui não é um shopping, isso aqui não é um lugar... É social, sim, porque nós encontramos as pessoas, nós nos reunimos, nós congregamos, nós comungamos, mas não é um local para apenas entretenimento. Não. Somos testemunhas do Senhor. Perdemos isso pelo caminho. A noção de missão, a noção de responsabilidade. E interessante que, quando acabou esse momento aqui, os discípulos estavam imbuídos dessa responsabilidade. E as mensagens que eles carregavam sempre enfatizavam isso, a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles estavam tomados por essa paixão de levar a Jesus Cristo até os confins da terra. Veja, por exemplo, o primeiro discurso de Pedro. Um pouquinho mais à frente, aqui no capítulo 2, a partir do verso 14. O primeiro discurso de Pedro, como que essa mensagem estava viva no coração dos discípulos, que agora, dos apóstolos.
Mas é importante enfatizar essa terminologia discípulo também, porque todos nós somos discípulos do Senhor. Aqui no verso 14 do capítulo 2, diz assim: Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: Homens galileus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo 3ª hora do dia, né? E foi após o derramamento do Espírito Santo e começou as pessoas a falarem em línguas e algumas pessoas estavam julgando que os discípulos estavam embriagados. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, aqui ele faz remissão, né, do texto de Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas, naqueles dias profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Depois dessa remissão do texto de Joel, continua Pedro: Homens israelitas, escutai estas palavras. Olha quem ele traz para a cena. Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, que entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus, olha aqui, ressuscitou, desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, no primeiro discurso de Pedro, ele já traz vivo na sua mensagem essas verdades da morte, da ressurreição, do sacrifício expiatório de Jesus na cruz. E são essas verdades que eles carregavam por onde quer que eles andassem. São essas verdades que, em sua missão, eles levavam. Eles acreditavam nessas verdades, eles acreditavam que Jesus estava vivo. E muitas das vezes nós nos esquecemos disso, nós nos comportamos como que essas verdades não fazem mais sentido para nós. Porque não fazem parte do nosso vocabulário, não fazem parte da nossa conversa. Em outras passagens, essas mesmas verdades vão estar presentes. Avança um pouquinho comigo no capítulo 3, ainda aqui de Atos. No verso 13, é um outro discurso de Pedro também, onde ele vai dizer: o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilato negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Mas vós negastes o santo, o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. E mataste o príncipe da vida, o qual Deus ressuscitou dentre os mortos, de que nós somos testemunhas. Veja, irmãos, como estava muito viva essa mensagem, essa verdade da ressurreição de Jesus. Amém? Como que isso estava vivo na mente deles, nos corações deles, nas mensagens deles. Ainda nesse mesmo discurso, aqui no verso 18, ele diz assim: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas havia anunciado, que Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e para que venham assim os tempos do refrigério,
pela presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, que nós possamos, irmãos, encarar isso como a nossa missão de vida, levar essa mensagem, o Jesus Cristo ressurreto. Amém? Essa é a nossa missão, essa é a nossa maior missão. Perdemos isso pelo caminho, construímos templos suntuosos, fizemos e elaboramos programas sofisticadíssimos, né? Mas o principal, muitas das vezes nós perdemos o senso de missão, o senso de responsabilidade, o senso de que nós temos que continuar a fazer o que Cristo começou a fazer, expandir o reino de Deus, trazer o reino de Deus. E aqui reside o segundo ponto que nós perdemos pelo caminho. Além de nós termos perdido pelo caminho o senso de missão, perdemos o teor, perdemos a essência dessa missão. Às vezes tem muita atividade, muitos compromissos, sim, mas será que de fato nós estamos atentos à essência dessa missão? E qual é a essência dessa missão? Está bem ali, quando a gente entra aqui no nosso local de culto, tem lá uma placa lá com esse versículo, Marcos 1:15. Qual é a essência dessa missão? Marcos capítulo 1, verso 15. O qual diz assim, e dizendo, o tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. O texto que nós lemos em Atos evidencia que os discípulos ali já tinham perdido isso de vista. Já naquele momento ali tão rápido. Imagina nós, como nós não haveríamos de perder, que a essência da nossa missão é expandir o reino de Deus até os confins da terra. Eles pensavam, ali eles estavam esperando que Jesus, eles viram a esperança deles se esvaírem com a subida de Jesus. Eles esperavam que Jesus fosse estabelecer um reino terreno, um reino humano. Até tiveram a ousadia de fazer essa pergunta para Jesus, uma pergunta completamente sem propósito. Está lá no verso, um pouquinho antes, no verso 6, vou retomar esse texto. Está aqui no verso 6 mesmo. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Estavam pensando num reino humano, até porque haviam várias promessas, né, no Antigo Testamento, falando que Deus ia reinar, que todos os povos seriam subjugados. E eles estavam com essa expectativa, Senhor, o Senhor vai restaurar o reino. Aí Jesus, né, já deu aqui já chegou firme para eles, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas foque no essencial, foque na essência. Recebereis poder, para quê? Para ficar pulando? Não. Recebereis poder, para quê? Para ficar se exibindo? Não. Recebereis poder para quê, irmãos? Para ser testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Ser testemunha é levar o reino de Deus. Mas nós perdemos de vista isso, a essência dessa missão, que é levar o reino de Deus, quando nós mesmos não... Entender o reino de Deus não tem muita complicação, irmãos. Entender o reino de Deus é permitir que Deus esteja governando tudo e a todos. Trazer o reino de Deus é você pregar o Evangelho para que as pessoas se arrependam. Uma vez que as pessoas se arrependam, essas pessoas vão estar subjugadas ao senhorio de Jesus. Essas pessoas vão estar subjugadas ao reino de Deus, vão ser integradas ao reinado do Senhor. Reino fala de quê? Soberano, irmãos. Existe um soberano no reino, não tem democracia.
É soberania. É um que determina, é um que rege. Não é todo mundo decide, a voz do povo é a voz de Deus. Isso não é reino de Deus, não, irmão. Reino de Deus é Deus governando a sua vida e a minha vida. Quando nós perdemos essa essência da missão, sabe quando nós perdemos isso? Quando sequer permitimos que Deus governe a nossa própria vida. Fazemos as coisas do nosso jeito, as coisas têm que ser do jeito que eu quero, a palavra tem que ser reescrita, né? A Bíblia tem que ser reeditada, tem que ser reescrita. Esse versículo aqui não é bem assim, porque hoje as coisas mudaram e tudo tem que se enquadrar para me agradar, né? Não estou me sentindo confortável, não estou me sentindo bem, não gostei. Não, isso aqui tem que não está do jeito que eu gosto, está do jeito que eu quero. Muitas das vezes não submetemos nós mesmos a nossa própria vida ao senhorio de Jesus. Perdemos de vista a noção de reino de Deus, quando a nossa própria vida não está sendo governada pelo Senhor, pela sua palavra. Por isso que nós perdemos algumas coisas pelo caminho, a noção de reino. Que o Senhor venha ser de fato ser Senhor da minha e da sua vida. Quando nós trazemos o reino de Deus a esse mundo, nós praticamos a justiça. Não tem mentira, não tem injustiça, não tem gente maltratando ninguém. Não tem isso, irmãos. Porque o reino de Deus é um reino de justiça, é um reino de verdade, é um reino de santidade, é um reino de amor. Tem esse negócio de que um não fala com o outro, de que um não gosta do outro. Isso não é reino de Deus, irmãos. Isso é reino do diabo, isso é reino do inferno. O reino de Deus é a verdade, é o amor, a santidade, a justiça, a submissão, a obediência. O reino de Deus, a palavra de Deus impera. No reino de Deus é Deus governando a nossa vida. O reino de Deus é o Senhor governando a nossa casa. O reino de Deus é o Senhor governando nossos negócios. O reino de Deus é o Senhor governando as nossas relações, as nossas amizades. O reino de Deus é o Senhor governando o nosso namoro, nosso casamento. O reino de Deus é assim, é o Senhor governando a nossa conversa. Não tem senha em celular no reino de Deus. Não tem. O Senhor está governando a minha conversa, o Senhor governa as minhas conversas, minhas amizades, com quem eu ando, com quem eu falo. Amém? E nós perdemos isso pelo caminho. Nós perdemos isso pelo caminho. Perdemos a essência da missão. A essência da missão é trazer o reino de Deus. Né? Muitas vezes a gente pensa, não, vamos abrir um trabalho. Quem já ouviu isso? Vamos abrir um trabalho ali? Tá? Aí a gente abre uma portinha e está tudo certo. Estamos expandindo o reino. A igreja está crescendo. E chega ali naquele grupinho ali, tem confusão, tem fofoca, tem uma brigalhada só, e não tem nada de reino de Deus ali, irmão. O reino de Deus é trazer o governo de Deus para nossas vidas. Amém? O reino de Deus é trazer o governo de Deus para nossas relações, para o nosso coração. Que o Senhor venha estar governando o nosso coração. Muitas vezes andamos ansiosos, preocupados, tensos, porque Deus não está governando nossos corações. Amém? Lancemos sobre Ele toda a nossa ansiedade, submetemos-nos ao seu governo, ao seu senhorio, para a glória de Deus. Então essa era a essência da missão deles. Perderam de vista a missão, perderam de vista a essência da missão e, infelizmente, irmão, ao longo do caminho, perdemos de vista também algo que esses discípulos aqui estavam tão entranhados na sua vida. Perdemos de vista a comunhão. Perdemos de vista a comunhão. Perdemos de vista a noção da missão, da responsabilidade, delegamos para outras pessoas. Isso não é comigo, é com o Ministério de Evangelismo, é com o grupo, é com o pastor, é com o evangelista, é com o diácono, mas não é comigo, é com todos nós. Perdemos de vista a essência da missão, é trazer o reino de Deus, o governo de Deus. E perdemos de vista o quê? A comunhão. Veja aqui comigo, nesse mesmo capítulo 1, no verso 14.
E todos estes perseveravam unanimemente em oração. Olha que interessante, perseveravam unanimemente. Irmão, não tem como ter unanimidade sem que haja comunhão. Perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Outra passagem que vai evidenciar, ainda nesse capítulo 1 mesmo, no verso 24, vai evidenciar esse fator importantíssimo que eles tinham e que nós, ao longo do caminho, infelizmente, perdemos. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações conhecedor dos corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhidos. Aqui foi na escolha do quem ocuparia o lugar de Judas. Veja qual a postura deles. E orando, disseram: Tu, Senhor, conhecedor dos corações. Aí fala a oração que eles tinham, que eles levavam. No capítulo 2, no verso 1, diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Fala de unidade, fala de estar junto. Outra passagem que evidencia isso, ainda no capítulo 2, lá no verso 42 em diante: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, e em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça do povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se havia de salvar. Ainda um pouquinho mais à frente, no capítulo 4 desse mesmo capítulo, desse mesmo livro, Atos capítulo 4, no verso 23, diz o seguinte: E soltos eles, Pedro e João, e soltos eles foram para os seus, ou seja, foram para a igreja, foram para a comunhão, e contaram tudo o que lhes disseram os principais sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles isto, os irmãos, que estavam ali aguardando, ouvindo eles isto, unanimemente levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste os céus e a terra e o mar e tudo que neles há. Aleluia. A partir do verso 32 ainda desse mesmo capítulo, vai falar também da união, da comunhão que eles tinham. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comum. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição. Olha a mensagem que eles levavam do Senhor Jesus, e de todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Como nós perdemos isto, irmãos? Esse senso de comunhão, esse senso de estar junto, de orar. Aqui, por exemplo, nós temos o momento da oração antes do culto, meia hora antes. Meus irmãos, era para ter fila para orar. Era para ter fila para a gente estar orando aqui. É minha vez, deixa eu agora. Como eu quero orar. Era para ter, irmãos, era para estar assim cheio no momento da oração. Como que eles amavam estar juntos. Como que eles amavam estar em comunhão. Como que eles amavam orar.
falar com Deus. Perdemos isso pelo caminho, um momento de comunhão uns com os outros. Esses 2 anos que passaram, 2020 e 2021, foram terríveis para isso. Houve muita separação e deixou essa ferida na igreja. Hoje em dia a gente tem que ficar chamando, vem irmão, vamos congregar, vem irmão, vamos estar junto. E quando na verdade aqui eles tinham esse desejo de estar juntos, fluía de dentro do coração deles. E oravam, vários relatos de oração, vários relatos que perseveravam unânimes, que perseveravam em oração, que perseveravam na doutrina dos apóstolos, estudando, meditando na palavra. O que nós perdemos pelo caminho, irmãos, que possamos voltar, fazer esse caminho de volta. Isso é conversão. Irmão, você está dizendo que eu tenho que me converter, irmão? Eu tenho que me converter, nós temos que nos converter. Temos que voltar, irmãos, fazer o caminho de volta. Aonde que nós perdemos essa essência, a noção de responsabilidade, da missão que nos é incumbida. Não é construir templos, não é fixar placa, não é fazer elaboradíssimos programas, não é comprar televisão, não é comprar rádio. Isso tudo é útil, hein? Tudo é útil. É útil, sim, para a propagação do Evangelho. Mas a nossa missão é levar a Cristo a todas as nações. E a essência dessa missão é expandir o reino de Deus. Perdemos isso pelo caminho. Perdemos o amor de estar junto, o desejo de estar juntos. Nossos pastores têm que ficar aqui suplicando para que a gente venhamos a congregar, quando na verdade isso devia estar brotando de nossos corações. Nós amamos ao Senhor, então queremos estar junto com Ele. Onde foi que nós perdemos isso? Esse desejo, essa paixão, esse ardor de estar junto com o Senhor. Está adorando, está louvando, não precisa de ministro, não precisa ninguém pedir para levantar a mão, para louvar, para abrir a boca. Nós deveríamos fazer isso naturalmente. O que nós perdemos pelo caminho? Que possamos, em nome de Jesus, refazer o caminho de volta, nos arrependermos de nossos pecados, voltarmos ao centro da vontade de Deus. Amém? Sermos de fato igreja do Senhor, cumprindo a nossa missão, expandindo o reino de Deus, em amor e em comunhão, isso para a glória de Deus. Amém? Convido a você a se colocar de pé. Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, perdão, Senhor. Nos perdoa, meu Pai, porque nós nos desviamos, Senhor. Nós nos perdemos no meio do caminho, ó Deus. Nós, ao longo desses 2000 anos, ó Pai, nos afastamos de Ti, como igreja, como corpo, como discípulos. Perdemos pelo caminho, ó Deus, o senso de responsabilidade. Ficamos olhando para as nuvens, ó Deus, esquecemos que temos uma missão. Esquecemos que agora, a partir da ascensão de Cristo, a responsabilidade estava com os discípulos. Deus nos perdoa enquanto igreja contemporânea, enquanto igreja brasileira, enquanto igreja aqui em São Gonçalo, enquanto igreja aqui na Alzira Vargas. Nos perdoa, Senhor, porque perdemos o senso da missão, Deus. Delegamos a missão a um grupo, a um ministério. Nós mesmos não levamos a mensagem do Evangelho, Deus. Não anunciamos a Cristo ressurreto ao meu vizinho, ao meu colega de trabalho, ao funcionário que me atende na padaria, no posto de gasolina, no supermercado. Deus nos perdoe, ó Deus, porque além de perdermos esse senso de responsabilidade, ó Pai, perdemos também a essência da nossa missão, ó Deus. Não é erigir templos,
não é fixar placas, abrir portas materiais, comprar propriedades, veículos. Embora tudo isso, ó Deus, tenha até a sua utilidade, ó Pai, mas a essência da nossa missão é trazer o reino do Senhor, trazer o reino de Deus entre os homens, Pai. Muitas das vezes fazemos negócios, fechamos negócios fraudulentos, assinamos contratos, ó Deus, mentirosos, levamos prejuízos para as pessoas, damos prejuízo para as pessoas, maltratamos esposas, esposos, filhos, desobedecemos a pais, a mães. Isso não é o teu reino, ó Deus. Tem misericórdia, nos perdoe, Senhor. Desobedecemos aos nossos pastores, desonramos aos nossos pastores, desonramos aos nossos pais, não suportamos nossos irmãos, ajudando-os nas suas fraquezas, vivendo a vida do nosso jeito. A vida é minha, ninguém tem nada com isso. Nos perdoe, Pai. Tem misericórdia de nós. Perdoe-nos, Senhor, porque perdemos pelo caminho, Deus, o amor pela comunhão, Senhor. O amor pela oração. Desejo de estar junto com o seu corpo, Deus. Falamos tanto de céu, de eternidade, de paraíso, que vamos estar com Cristo, mas não amamos o corpo de Cristo, rejeitamos o corpo de Cristo, queremos distância do corpo de Cristo. Uma vez por mês, às vezes, para nós basta, Senhor, na ceia, e olhe lá. Não temos mais aquele desejo de estar juntos. Não arde mais em nossos corações, ó Deus, aquele ardor pela oração. Fazemos orações frias, protocolares, decoradas, mas não tem aquele rasgar de coração. Por favor, Pai, nos perdoe, Senhor. Nos ajude a voltar, ó Deus, e a recuperar, ó Deus, essas coisas que perdemos pelo caminho, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai. Perdoe-nos, ó Deus. Espírito Santo, nos ajude, ó Deus. Bem está nos renovando nessa noite e nos convertendo de nossos pecados, Deus. Que viemos fazer a meia volta, Deus, o caminho de volta, nos convertermos a Ti, Deus, de todo o nosso coração, Pai. Assim nós oramos e te agradecemos em nome